O sol queimava alto no céu do sertão quando o vaqueiro chegou ao povoado montado em seu cavalo pardo. Os olhos baixos, a barba por fazer e o silêncio que carregava assustavam até os cães da feira. A cidadezinha era pequena, mas aquele dia parecia mais movimentado do que o normal. Vendiam-se galinhas, redes, carne seca e, para o espanto dos mais sensíveis, vendia-se também gente. Era assim que funcionava nos cantos esquecidos do país. Na praça principal, o leilão de almas acontecia em voz alta, como se fosse algo trivial. Homens com fumo nos dentes negociavam vidas como se trocassem bois. E foi ali, em meio ao calor, ao cheiro de suor e poeira, que o fazendeiro viúvo chegou. Bento Aragão, nome temido por uns, admirado por outros. Seu chapéu de couro cobria o rosto castigado pelo tempo. Ele já enterrara mulher, enterrara filho, enterrara sonhos. O que sobrara fora uma fazenda de gado magro, um casarão velho e um silêncio que gritava em sua alma. Não viera ao povoado atrás de nada. Pelo menos era o que dizia a si mesmo. Mas quando ouviu a voz do leiloeiro gritar que havia uma moça grávida sendo vendida por dívida, algo dentro dele se mexeu. A mulher estava em pé sobre um caixote de madeira. Suas mãos estavam atadas na frente do corpo, mas a cabeça erguida. Orgulhosa, o ventre já arredondado denunciava a gestação avançada. Era jovem, talvez não mais de 20. Chamava-se Clara. O pai a entregara para pagar uma dívida de jogo. O leiloeiro dizia que era moça limpa, educada, com boa saúde, e que o bebê que carregava era filho de sorte, como se isso fosse argumento de venda. Bento fitou Clara por longos segundos. Ela olhou de volta, sem pestanejar. Não havia súplica em seus olhos, nem medo. Apenas uma calma estranha, como se já esperasse aquilo tudo desde o ventre da mãe. 200.000 réis, disse Bento seco. Outros tentaram cobrir o lance, mas quando ele olhou por cima do ombro, ninguém ousou seguir. O leiloeiro bateu o martelo e anunciou que a moça agora pertencia ao fazendeiro do norte. Bento desmontou do cavalo, pegou a corda da mão do ajudante e soltou Clara das amarras. Entregou a ela um pedaço de pano e disse: "Cubra a cabeça. Vamos sair daqui." Ela obedeceu em silêncio. O caminho de volta foi longo e silencioso. Clara não chorou, não falou, não perguntou. Bento também não explicou. Era como se os dois carregassem dentro de si feridas antigas, difíceis de traduzir em palavras. Chegaram à fazenda no fim da tarde. As sombras já se estendiam no chão batido quando o caseiro veio recebê-los. "Vai deixá-la nos fundos, patrão?" "Vai dormir no quarto da falecida", respondeu Bento, "e não me venha com cochichos." O homem assentiu, mas olhou Clara com olhos compridos. As moças daquela região raramente pisavam numa casa como aquela, sem serem servas ou escravas. E dormir no quarto da falecida esposa era coisa que só podia causar confusão com o mundo dos mortos. O casarão era sombrio. A madeira das paredes rangia com o vento. Pelos cantos ainda havia objetos da antiga senhora Aragão. Um xale sobre a cadeira, um retrato pendurado na parede, perfumes secos sobre a penteadeira. Clara não reclamou. Arrumou suas coisas, que eram poucas, e deitou-se na cama alheia como se fosse sua desde sempre. Na primeira noite, Bento ficou no alpendre até tarde. O cigarro de palha queimava devagar entre seus dedos. Observava as estrelas como se procurasse respostas. E não encontrava nenhuma. Nos dias que seguiram, a rotina da fazenda voltou ao normal. Clara passou a ajudar na cozinha, depois na ordenha, depois na lida com os cabritos. Nunca perguntou por que estava ali. Nunca reclamou. Era como se tivesse nascido para aceitar o destino que outros traçavam para ela. Mas havia algo em seus olhos que não se deixava domar. Uma tristeza firme, inquebrável, como pedra em meio à lama. Bento começou a observá-la de longe. Nos primeiros dias, evitava entrar no quarto.
Depois começou a deixar comida sobre a mesa, cobertas limpas, pequenos gestos que não admitia para si. À noite, ouvia Clara chorando baixinho, com o rosto enterrado no travesseiro, e fingia que não ouvia. Na terceira semana, ela sangrou. Bento a encontrou caída perto do poço. O rosto pálido, o corpo fraco. Carregou-a nos braços até o quarto e mandou chamar o curandeiro da vila. O velho chegou no lombo de uma mula, com folhas secas, orações em latim errado e uma garrafa de pinga. Passou a noite ao lado da moça, murmurando palavras incompreensíveis. Na manhã seguinte, disse que ela precisava de repouso e que o bebê corria perigo. Foi a primeira vez que Bento olhou para a barriga de Clara com olhos diferentes. Até então, pensara nela como um fardo que viera junto. Mas agora, vendo-a frágil, vulnerável, algo dentro dele amoleceu. Vai ficar tudo bem, disse, sem saber se falava com ela ou com ele mesmo. Clara não respondeu, mas segurou a mão dele com força. As semanas passaram e a gravidez avançava. Bento passou a sentar-se à mesa com Clara. Às vezes conversavam sobre coisas banais, o tempo, os bichos, os sons da noite. Ele descobriu que ela sabia ler, que gostava de desenhar, que perdera a mãe cedo e fora criada por um pai bêbado. Descobriu também que ela tinha medo de trovão, mas não de cobra, e que uma vez sonhara em ser professora, antes da vida atropelar os sonhos. Bento ouvia mais do que falava, mas quando falava, as palavras vinham carregadas de uma doçura antiga, como se algo estivesse se abrindo novamente dentro dele. Numa tarde de céu pesado, Bento entrou no quarto com um presente. Um vestido azul, simples, mas novo. Clara ficou sem saber o que dizer. Ele apenas disse, vai usar no dia do nascimento, e o nome você escolhe. Ela sorriu pela primeira vez desde que chegou. Foi nessa mesma semana que o Apache apareceu. Chegou a cavalo, sujo de estrada, com o olhar de quem carregava 1000 mortes nos ombros. Ninguém sabia de onde viera. Diziam que era meio índio, meio demônio, que matara um coronel em Goiás e sumira no mato por 5 anos. O nome dele era Joaquim, mas chamavam de Jaguareté, por causa do jeito felino de se mover e da rapidez com que sacava a faca. Ele desceu do cavalo diante da fazenda de Bento, como se já conhecesse o lugar, e bateu à porta como se fosse dono da casa. Clara atendeu. O homem ficou em silêncio por 1 segundo, encarando-a com olhos arregalados. Depois, sem tirar os olhos dela, perguntou, o filho é meu? Clara ficou imóvel. Na porta dos fundos, Bento ouviu tudo, e o mundo que parecia finalmente se ajeitar desabou numa nuvem de poeira. O silêncio que seguiu a pergunta foi mais cortante que um golpe de faca. Clara permaneceu imóvel à porta, os olhos fixos naquele rosto que julgava nunca mais ver. O homem diante dela era um fantasma do passado, uma lembrança que ela tentou enterrar 1000 vezes. E agora estava ali, coberto de poeira, exalando perigo, cobrando algo que nem ele sabia se lhe pertencia de verdade. Responde, mulher. O filho que está aí é meu? Clara engoliu em seco. A mão pousou sobre a barriga instintivamente. O olhar dela passou por cima do ombro do Apache e pousou em Bento, que agora surgia na varanda com a espingarda pendurada no ombro. Quem é o senhor? Perguntou Bento calmo, porém com a voz firme como pedra. O Apache sorriu torto, como quem conhece muito bem a malícia do mundo. Sou só um viajante procurando o que me tiraram, disse sem tirar os olhos de Clara. E o que me tiraram está aqui, dentro dela. Clara enfim falou, a voz rouca como se as palavras queimassem por dentro. Esse filho não é de ninguém além de mim. Não tenho dono, não tenho senhor e não tenho passado. Bento desceu os 2 degraus da varanda e ficou frente a frente com o homem. O cheiro de suor e sangue impregnava o ar. Nenhum dos dois piscava. Era como se 2 feras se estudassem antes do ataque. Aqui ninguém tira nada de ninguém, disse Bento lentamente, nem por bem, nem por mal. O Apache deu um passo atrás e montou no cavalo com agilidade. Isso não acaba aqui, velho. Eu volto.
E quando voltar, quero respostas. E desapareceu pela estrada de terra, como se fosse parte do próprio vento. Naquela noite, Clara não comeu. Ficou trancada no quarto, sentada na beira da cama, com as mãos cruzadas sobre a barriga. O bebê se mexia, como se sentisse a tensão da mãe. Lá, fora, Bento andava de um lado para o outro, os passos duros sobre a varanda. A espingarda descansava sobre a cadeira, mas os olhos dele não descansavam nem por um segundo. Quando o relógio bateu meia-noite, ele bateu na porta do quarto. Clara não respondeu, mas também não o impediu de entrar. Quem era aquele homem? Perguntou Bento, sem rodeios. Clara ergueu os olhos. Não havia mais medo neles, apenas cansaço. Joaquim. Trabalhava na casa onde eu servia. Era um peão dos arredores. Tinha alma de bicho, mas voz de anjo. Me prometeu o mundo, me prometeu tirar de lá, me prometeu amor. Bento permaneceu calado, ouvindo como um juiz silencioso. Quando fiquei grávida, ele fugiu. Disse que era problema meu. Disse que criança não fazia parte do plano dele. Eu tentei sumir, mas meu pai me vendeu antes que eu pudesse. Ela respirou fundo. Eu não sei se esse filho é dele. Pode ser. Mas o nome dele eu não quero perto de mim. Nem perto do meu menino. Bento assentiu devagar. A dor que sentia não era de ciúme, nem de posse. Era a dor de quem viu um pedaço de esperança ameaçado. Mas não disse mais nada. Apenas deixou uma vela acesa ao lado da cama e saiu, fechando a porta com cuidado. Na manhã seguinte, os boatos já corriam pelo povoado. Diziam que um forasteiro perigoso havia sido visto na região, que procurava por uma mulher, que trazia uma faca com o cabo esculpido em osso e olhos que queimavam como brasa. O caseiro veio avisar Bento que era melhor reforçar as trancas. Bento apenas respondeu: "Tranca de madeira não segura o que vem da alma." O tempo passou com lentidão amarga. Clara já não sorria. Passava os dias olhando pela janela, esperando que o tempo passasse rápido o suficiente para que o filho nascesse logo. Bento, por sua vez, mergulhava na lida da fazenda com mais vigor que nunca. Era como se tentasse esquecer que algo maior se aproximava, um vendaval que ameaçava arrancar tudo que ele havia replantado no coração. Certa noite, enquanto Clara dormia, Bento voltou a encontrar-se com o velho curandeiro. Sentaram-se junto ao fogo, sob as estrelas, como se o céu fosse o único teto confiável. "O homem voltou", disse Bento, "mas não voltou sozinho. Trouxe dentro dele uma escuridão que ameaça tudo." O curandeiro tragou o cachimbo e respondeu com voz rouca: "O passado é uma serpente. Pode parecer morta, mas basta um descuido e ela crava os dentes. E a única cura para o veneno é encarar o que já foi." Bento ficou em silêncio, olhando as brasas. "E se o filho não for meu?" "A semente pode vir de qualquer lugar", disse o velho. "Mas quem rega, quem protege, quem guia, esse é o pai de verdade." Na manhã seguinte, Bento selou o cavalo e cavalgou até o povoado. Comprou ferramentas, sal, tecido novo e um espelho para o quarto de Clara. Quando voltou, encontrou-a no quintal, de pé, com a mão sobre a barriga, o olhar distante. "Ele voltou", disse ela, sem virar o rosto. Bento olhou para o horizonte. Lá longe, no alto da estrada, uma silhueta solitária cavalgava devagar em direção à fazenda. Naquela noite, Clara sentiu as primeiras contrações. A dor veio como onda, forte, arrastando tudo. As mulheres da vizinhança foram chamadas às pressas. Lençóis, água quente, rezas murmuradas. O casarão se transformou em uma arena entre a vida e a morte. Enquanto isso, Bento montou guarda no alpendre, espingarda em punho, os olhos cravados no escuro. Horas depois, o choro do bebê rasgou a madrugada. Um menino, forte, vivo. Clara, exausta, segurava-o com ternura, os olhos marejados. Mas antes que o sol nascesse, passos pesados se ouviram na varanda. Era Joaquim, de novo. Desta vez, com olhos injetados, o rosto transtornado. Trazia um machado no lombo do cavalo e um olhar que não era mais humano. "Vim buscar o que é meu",
disse, a voz rouca. Bento não se mexeu. Aqui não tem nada seu. O Apache desceu do cavalo, os punhos cerrados. Então vai ter sangue. O confronto que se desenhava não era apenas entre dois homens. Era entre dois passados, duas escolhas, duas formas de entender o que é amor e o que é posse. E enquanto o bebê dormia, lá dentro, sob o véu da madrugada, o destino daquelas almas se escrevia a faca e fogo. Bem ali, diante da casa onde a vida insistia em recomeçar. O sol ainda não tinha nascido, mas o calor já subia da terra como um aviso. No alpendre da casa, os dois homens se encaravam. O ar carregado fazia parecer que o tempo havia parado, como se o sertão segurasse o fôlego, aguardando o primeiro movimento. Bento com a espingarda firme nas mãos. Joaquim, de olhos vermelhos, pulsando raiva por cada poro. E dentro da casa, Clara, abraçada ao bebê, como se pudesse protegê-lo com o próprio corpo. Eu vou entrar, rosnou Joaquim. Nem que seja por cima do teu cadáver, velho. Bento não respondeu de imediato. Apertou os dedos no cano da arma, mas manteve a calma. Os olhos dele não tinham mais medo. Tinham história. E isso no sertão valia mais que faca afiada. Não vai entrar, disse por fim, com voz grave. E não vai levar o menino. Você já foi embora uma vez. Deixou para trás o que era seu. Agora quer voltar só porque viu que alguém fez o que você teve medo? Joaquim deu um passo à frente. O silêncio em volta parecia pesado demais. Ela era minha. Não, ela nunca foi sua. Você só passou por ela. Eu fiquei. Joaquim cerrou os dentes. Estava mais magro do que da última vez. O rosto cavado, os olhos fundos. Parecia um animal encurralado, mas perigoso ainda assim. Esse menino tem meu sangue, disse, cuspindo no chão. Eu tenho direito. Bento deu um passo à frente, aproximando o rosto. Direito você perdeu quando fugiu. Pai não é o que põe no mundo, é o que fica quando o mundo desaba. Os dois homens se encararam por um tempo que pareceu uma eternidade. Então Joaquim tirou lentamente a faca da cintura. A lâmina brilhou à luz da lua, ainda suja de estrada, enferrujada em alguns pontos. Clara, lá dentro, escutava tudo. As mãos apertavam o bebê contra o peito e os olhos estavam vidrados na porta. Queria correr, gritar, impedir, mas sabia que qualquer movimento precipitado poderia trazer a tragédia que o destino parecia querer empurrar porta dentro. Joaquim avançou com a faca, rápido como um raio, mas Bento já conhecia a maldade. Não vacilou. A espingarda disparou uma vez. O barulho cortou o ar da madrugada, acordando até as corujas no alto das árvores. O Apache cambaleou para trás, a mão sobre o ombro. Não tinha sido fatal. Bento tinha mirado para assustar, não para matar, mas a mensagem estava dada. Próximo tiro, eu não erro, disse com firmeza. Joaquim cuspiu sangue, caiu de joelhos e riu. Uma risada amarga de quem não tem mais nada a perder. Ela ainda te esconde coisas, velho. Acha que sabe de tudo, mas não sabe nem metade. Eu sei o suficiente para não deixar uma cobra rastejar pelo meu chão. Bento avançou e empurrou o Apache para fora da varanda com a coronha da arma. O homem caiu de costas na terra batida, tossindo. Levantou-se devagar, com o orgulho ferido mais do que o corpo. Montou no cavalo sem dizer uma palavra e sumiu novamente estrada afora. Mas antes de desaparecer por completo, lançou um último olhar em direção à janela do quarto onde Clara espiava, com o coração aos pedaços. O silêncio que restou depois da partida de Joaquim era denso como neblina. Bento não voltou a dormir naquela noite. Ficou sentado com a espingarda ao lado, observando o céu clarear devagar. Quando o primeiro raio de sol apareceu no horizonte, entrou na casa e subiu as escadas. Clara estava acordada, com os olhos marejados, embalando o bebê. A criança dormia tranquila, alheia ao caos que havia acontecido do lado de fora. Ele foi embora, disse Bento com a voz cansada. Clara não respondeu de imediato, apenas olhou para o filho.
Ele vai voltar, sussurrou. Gente como ele. Não sabe perder. Bento se aproximou devagar. Se ele voltar, vai encontrar mais do que espera. E não estou falando só de mim. Clara encarou o fazendeiro por um longo momento. Havia nos olhos dela uma mistura de medo, gratidão e culpa. Algo que ainda não havia sido dito. E Bento sentia. Tem mais coisa, não tem? Perguntou, sem raiva. Algo que você não me contou. Clara baixou os olhos. As palavras custaram a sair. Ele não era apenas um peão. Joaquim fazia parte de um grupo. Homens de fora, acostumados a invadir, tomar, fugir. Ele conhecia caminhos no mato que ninguém mais conhece. E tem gente que deve favor a ele. Bento respirou fundo. Já conhecia esse tipo. Gente que nasce na borda da lei, vive entre sombra e sombra, e nunca paga o que deve. Então precisamos estar prontos, disse firme. Não só por nós, mas por essa criança. Clara assentiu. Pela primeira vez, parecia confiar completamente naquele homem. Nos dias que se seguiram, a fazenda se transformou. Bento mandou reforçar as janelas, levantar cercas, preparar armas. Treinou os peões com rigidez. O caseiro virou guarda. Até os cães passaram a dormir mais atentos. Clara se recolheu. Ficava a maior parte do tempo com o bebê nos braços, cantando baixinho músicas que sua mãe cantava quando era pequena. A casa, embora protegida, estava tomada por um sentimento de espera. Algo pairava no ar, como o cheiro de chuva antes da tempestade. E então, numa noite sem lua, os cães começaram a latir. Bento já esperava por isso. Pegou a espingarda, vestiu o gibão de couro e saiu para fora. A escuridão era densa, mas os olhos do sertanejo já haviam se acostumado. Andou em volta da casa. Nada. Mas os cães continuavam inquietos. Foi só quando ouviu o estalo seco de um galho sendo pisado que entendeu. Não era Joaquim sozinho. Vinha gente com ele. A emboscada foi rápida. 4 homens encapuzados, armados com facões e rifles velhos, cercaram a casa tentando pegar tudo de surpresa. Mas Bento estava preparado. O primeiro caiu com um tiro certeiro na perna. Gritou alto, chamando a atenção dos outros. Bento se escondeu atrás da carroça e disparou novamente. Outro homem caiu. Dentro da casa, Clara segurava o bebê contra o peito, trancada no quarto. Ouvia os tiros, os gritos, o som das janelas quebrando. Sabia que não podia fazer nada, apenas rezar. Lá fora, Joaquim avançou. Gritava o nome de Clara como um louco. Queria ver o filho, queria levá-lo a força. Mas Bento estava pronto. Avançou contra ele com o rifle na mão e os olhos ardendo de raiva contida. Os dois lutaram como feras. O rifle caiu. A luta virou corpo a corpo. Joaquim era rápido, violento, mas Bento era mais forte. Os dois rolaram na terra, trocando socos, mordidas, puxões. Um dos capangas tentou ajudar Joaquim, mas levou uma coronhada de um dos peões da fazenda. Bento, por fim, derrubou Joaquim no chão e apontou a arma contra sua cabeça. "Chega!" gritou Clara, que agora estava na varanda com o bebê nos braços. "Já basta de sangue!" Bento respirava ofegante, os olhos vermelhos, mas abaixou a arma. "Vai embora, Joaquim! Vai embora antes que eu mude de ideia!" Joaquim cuspiu sangue e olhou para o bebê nos braços de Clara. "Ele tem meus olhos e tem o coração do homem que ficou", respondeu ela firme. Joaquim caiu de joelhos. Pela primeira vez, parecia derrotado de verdade. Não pelo corpo, mas pela alma. Levantou-se devagar, sem dizer mais nada. Foi embora sozinho. Os outros que sobraram fugiram pelo mato, como ratos assustados. O dia amanheceu com cheiro de pólvora e fumaça, mas também com alívio. Nas semanas seguintes, a vida retomou seu curso. Bento cuidava das plantações, Clara da casa. O bebê crescia forte, sorridente. A paz, embora frágil, parecia possível. Mas todos sabiam que o passado nunca desaparece por completo. Clara escreveu uma carta. Não para Joaquim, mas para si mesma. Enterrou-a sob o pé de umbu no quintal. Era a forma de encerrar uma ferida sem precisar reabrir o sangue. Bento nunca mais perguntou sobre o pai da criança. Para ele, não importava.
O menino era dele e de Clara, e daquele pedaço de chão que, depois de tanta poeira e guerra, começava a florescer. Mas no sertão, a paz é um intervalo entre duas tempestades. E eles sabiam disso. Sabiam muito bem. As semanas seguintes se estenderam sob um céu claro, como se o próprio tempo tivesse decidido dar uma trégua. A vida na fazenda voltou ao ritmo calmo e cauteloso. Clara retomou suas tarefas com o bebê sempre por perto, e Bento dividia o trabalho entre o campo e a casa, observando os dois como quem observa algo sagrado. O menino crescia com rapidez. Tinha o olhar firme da mãe, mas havia algo na expressão que lembrava Bento. Talvez não fosse traço de sangue, mas de convivência. A criança sentia segurança no colo dele, sorria quando ouvia sua voz, dormia melhor quando era embalada por seus passos pesados no chão, de madeira. Os criados da fazenda já o chamavam de filho do patrão, e Bento, mesmo sem nunca ter dito em voz alta, já o considerava seu. Mas havia uma sombra pairando no ar, algo que Clara não conseguia espantar. Desde o ataque de Joaquim, ela passava as noites em sobressalto, acordando com qualquer ruído, qualquer batida de vento na janela. Embora soubesse que Bento a protegeria com a própria vida, havia um medo silencioso dentro dela, um pressentimento que não a deixava em paz. Bento percebia, não dizia nada, mas sabia. E foi por isso que, numa tarde de domingo, cavalgou até a vila mais distante, onde morava um antigo companheiro dos tempos de cangaço. Elias, homem seco, de fala curta, mas olhos atentos. "Preciso de alguém para vigiar", disse Bento sem rodeios. "Alguém que veja antes da ameaça chegar." Elias não fez perguntas. Apenas assentiu, pegou a espingarda e montou no cavalo. A partir daquele dia, a fazenda passou a ter olhos nos arredores. Elias se esgueirava pelo mato, subia em árvores, observava trilhas e pegadas. Não falava muito, mas informava tudo a Bento. E em pouco tempo ficaram sabendo que Joaquim não havia ido embora de vez. Fora visto em uma vila do outro lado do vale, ferido, mas ainda de pé. Havia quem dissesse que agora andava com homens armados, mais perigosos que os anteriores, e que carregava no bolso uma lista de nomes. O de Bento estava no topo. Clara soube da notícia pela boca do caseiro, que cochichou ao pé da escada sem saber que ela ouvia. Não disse nada. Apenas subiu com o bebê nos braços e naquela noite não pregou os olhos. Foi por esses dias que chegaram os forasteiros. 2 homens e uma mulher montados em cavalos escuros, roupas limpas demais para o sertão. Disseram que vinham de São Luís procurando terras para comprar. Mas Bento sentiu o cheiro da mentira antes mesmo que terminassem a primeira frase. Ofereceram ouro. Depois prometeram parcerias, negócios, gado. Bento recusou tudo, mantendo o olhar frio e desconfiado. Clara observava da janela. Um dos homens a fitou com tempo demais. Era o mais novo, de barba rala e sorriso falso. Sorriu para ela como quem já a conhecia. Clara desviou o olhar, o coração disparado. Naquela noite, contou a Bento. Um deles, eu conheço. Ele andava com Joaquim. Era um dos que ficava vigiando a estrada quando a gente se encontrava escondido. Bento sentou-se devagar. Eles vieram para sondar, para medir nossas fraquezas. Clara assentiu. Acha que vão voltar? Vão, respondeu ele. E da próxima vez não vão sorrir. Os dias seguintes foram de preparação. Elias reforçou os muros externos, cavou fossos rasos nas trilhas e espalhou armadilhas entre as árvores. Clara aprendeu a usar uma espingarda curta, ensinada por uma das criadas mais velhas, que já tinha visto muita coisa nos tempos de revolta. Até o caseiro começou a dormir armado. Mas o verdadeiro fantasma não estava nos invasores, estava dentro da casa. Certa madrugada, Clara sonhou com Joaquim. No sonho, ele aparecia no quarto sujo de sangue, com os olhos cheios de fogo. Tomava o bebê de seus braços e dizia: "Esse menino é meu, sempre foi. Você só guardou ele para mim." Clara acordou suada, aos prantos.
Bento, ao seu lado, a abraçou sem dizer palavra. Ela chorava em silêncio, envergonhada de ainda sonhar com o homem que mais odiava. Ele me marcou, sussurrou. Não com faca, nem com palavra. Me marcou por dentro, como veneno. Tem dia que acho que nunca mais vou me sentir limpa. Bento ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: não é você que carrega o nome dele. É ele que carrega a culpa de ter perdido você. E isso vai acompanhar ele até o fim dos dias. Na outra semana, os forasteiros voltaram. Dessa vez, sem conversa. Foi à noite. O portão dos fundos foi arrombado. 2 cavalos avançaram pela plantação de milho. Um peão foi atingido por uma bala perdida. Elias disparou do alto do paiol. A fazenda virou zona de guerra. Clara correu para o quarto, trancou a porta, segurou o bebê contra o peito e rezou. Não pelas armas nem pela casa, mas pela alma de Bento, que agora se tornava soldado mais uma vez. Bento enfrentou os homens com frieza, sabia os atalhos, as esquinas, os pontos cegos da casa. Não era a primeira vez que defendia algo com chumbo, mas era a primeira vez que defendia alguém com o coração exposto. Os invasores foram recuando, um a um. A arma de Elias cantava, firme do alto da casa. Bento derrubou 2. O terceiro fugiu pelo mato. O último caiu nas mãos de Bento, ferido, tentando rastejar pela varanda. Onde está Joaquim? Perguntou Bento com a espingarda apontada. O homem cuspiu sangue. Joaquim morreu. Na última emboscada. Sangrou até secar, estava doido. Queria o bebê, mas também queria morrer. Bento ficou em silêncio. Um silêncio longo, denso. Então, abaixou a arma. O homem, ferido, foi entregue ao delegado da vila. E nunca mais se ouviu falar dele. A notícia da morte de Joaquim chegou a Clara como um sopro. Ela não reagiu de imediato. Apenas ficou em pé, olhando para o horizonte. Depois, caminhou até o quintal, sentou-se sob o pé de umbu e chorou baixinho. Não era luto. Era libertação. Chorava pelo fim de algo que aprendera por dentro durante anos. Chorava pela menina que foi, pela mulher que sobreviveu, pelo filho que agora finalmente estava livre. Bento ficou ao lado dela, em silêncio, respeitando cada lágrima. Agora posso começar do zero, disse Clara, limpando o rosto. Você nunca foi o fim de nada, Clara, respondeu Bento. Você sempre foi começo. Meses se passaram. A fazenda voltou à paz. Os peões voltaram a sorrir. Clara ensinava letras às crianças da região, debaixo do alpendre, com o bebê engatinhando entre os pés. Bento arrumou o telhado, pintou o casarão e, aos poucos, foi enchendo de vida os cômodos onde antes só havia silêncio. Numa tarde de inverno, Clara pendurava roupas no varal quando viu o menino, agora de quase 1 ano, dar os primeiros passos. Correu desajeitado até Bento, que estava sentado sob a sombra de um juazeiro. O velho fazendeiro o ergueu no colo e sorriu com os olhos úmidos. Vai ser mais valente que o pai, disse Clara, com um sorriso terno. Bento olhou para ela e respondeu, vai ser mais justo que todos nós. E naquele instante, entre o cheiro de sabão, terra molhada e o vento batendo nas folhas, tudo parecia em paz. Mas Bento sabia, sempre soube. No sertão, a paz é uma promessa feita em voz baixa, um pacto silencioso com o tempo. E mesmo quando tudo parece calmo, o passado segue rondando, como a sombra de um cavalo no fim da estrada. Elisa demorou a responder. Seus olhos ficaram fixos nos de Edgar, como se buscassem nele alguma segurança, alguma permissão silenciosa para enfrentar o que estava lá fora. Finalmente, ela assentiu com a cabeça. Caminhou até a varanda com passos hesitantes, cada passo parecendo pesar mais que o anterior. Quando avistou Anoque do outro lado da cerca, seu coração bateu com uma força que ela não sentia há anos. Os dois se olharam por longos segundos, sem dizer nada. O silêncio parecia denso, como se carregasse todo o peso de um passado inacabado. Elisa atravessou o terreiro devagar e parou a poucos metros dele. Você está viva.
disse Anoki com a voz grave, mas sem hostilidade. E está linda. Ela hesitou. As palavras de Anoki despertaram lembranças que estavam adormecidas, guardadas às 7 chaves num canto da alma, onde ninguém mais tinha acesso. Lágrimas silenciosas escorreram dos olhos dela, mas Elisa não chorava por tristeza. Era alívio, era dor, era uma mistura confusa de sentimentos que ela nem sabia nomear. Eu achei que você estivesse morto, disse por fim. Eu estive, ele respondeu. Uma parte de mim morreu quando você desapareceu com aquele coronel, mas eu vim te buscar. Edgar, que observava tudo de longe, sentiu o corpo se enrijecer. Ele esperava uma recusa imediata, uma declaração de amor, algo que colocasse fim àquela visita inoportuna. Mas o silêncio de Elisa o atormentava. Anoki continuou. Eu nunca deixei de procurar você, até descobrir que você estava aqui, escondida, com outro nome, com outra vida. Elisa passou a mão sobre o ventre inchado, como se buscasse nele uma resposta. O filho que esperava era de Edgar. Pelo menos era o que sempre quis acreditar. Mas a dúvida plantada por Anoki agora florescia com força. Por que você demorou tanto? Ela perguntou quase num sussurro. Porque eles me caçaram como um animal. Me feriram, me prenderam, me humilharam. Mas eu sobrevivi por você, pela promessa de te ver de novo. Edgar não suportou mais. Marchou até onde os dois estavam e se postou entre Elisa e o Apache. Já chega. Você falou o que queria, agora vá embora. Ela escolheu a vida dela, escolheu estar aqui. Anoki não se moveu. Ela ainda não disse o que quer. Elisa respirou fundo. O momento havia chegado. Era hora de escolher. Virou-se para Edgar e depois para Anoki. Eu não posso apagar o que vivi com você, Anoki. Você foi minha casa quando eu não tinha chão. Mas hoje... Ela olhou para Edgar. Hoje eu sou outra. Eu tenho uma família aqui. Alguém que me acolheu quando eu estava sozinha, sem rumo. Que me protegeu mesmo sem saber quem eu era. A expressão de Anoki se manteve impassível, mas os olhos denunciavam a dor. Ele assentiu lentamente. Eu entendo. Só precisava ouvir da sua boca. Se está feliz, é tudo que importa. Eu vou embora. Antes de se virar, ele tirou de uma bolsa de couro um colar feito de contas azuis e penas. Estendeu para ela. Para que nunca se esqueça quem você é. Elisa pegou o colar com mãos trêmulas. Eu nunca esqueci. Anoki montou em seu cavalo e, sem olhar para trás, desapareceu entre as árvores. O silêncio que ficou parecia ainda mais pesado. Elisa permaneceu ali, imóvel, até sentir a mão de Edgar em seu ombro. Ele não disse nada, não precisava, mas sabia que aquele fantasma do passado jamais desapareceria completamente. Naquela noite, a fazenda parecia mais escura que o normal. O vento assobiava de um jeito estranho, como se soprasse de terras distantes, levando embora algo que não pertencia mais àquele lugar. Dias se passaram e a rotina voltou ao seu curso. Mas dentro de Elisa, algo havia mudado. Ela começou a ter sonhos com os olhos de Anoki, com a terra vermelha de onde viera, com o som dos tambores de sua infância. Era como se sua alma gritasse, pedindo para não ser esquecida. Edgar percebia isso, embora ela não dissesse nada. Havia um vazio silencioso que crescia entre os dois, um abismo impossível de cruzar. Então, numa tarde quente, enquanto Edgar estava na cidade resolvendo negócios, Elisa empacotou algumas roupas e colocou o colar no pescoço. Escreveu uma carta curta e a deixou sobre a mesa da cozinha. Depois, subiu num dos cavalos da fazenda e partiu. Ninguém viu para onde ela foi, mas os boatos logo se espalharam pela vila. Alguns diziam que ela foi atrás do Apache, outros que seguiu sozinha para o norte em busca das raízes que deixara para trás. Edgar nunca soube ao certo. Ele voltou para casa, leu a carta e ficou imóvel por horas. O texto era curto, mas direto. Edgar, você foi meu refúgio, meu amigo, meu lar. Mas parte de mim ainda está lá atrás, na poeira do passado. Preciso buscá-la, nem que seja para entender quem sou de verdade.
Perdoe-me, Elisa. Meses se passaram. O bebê nasceu em uma aldeia distante, rodeado por mulheres que entoavam cânticos ancestrais. Elisa deu à luz em silêncio, segurando nas mãos o colar de Anoque, enquanto uma velha xamã dizia que aquele menino carregava a força de duas linhagens, a do amor e a do renascimento. Edgar nunca mais ouviu falar dela, mas, de tempos em tempos, quando o vento soprava do leste, ele sentia o cheiro da terra molhada e do couro queimado. E, por um instante, ouvia tambores ao longe. Sabia que, de algum modo, Elisa estava bem, e isso bastava. A neblina começava a baixar novamente sobre a fazenda quando o som de cascos invadiu o terreiro. O coronel Alcides e Lucas correram até a varanda armados, mas era apenas o velho Mariano chegando de viagem com o carro de boi vazio. Ele desceu com o rosto abatido, olhos fundos, e avisou. O soldado de Campina Grande confirmou. Nenhum mandado, nenhuma ordem, nenhum juiz. Não tem processo aberto nem nada que justifique a visita daqueles homens ontem. Ou seja, eles não eram da justiça. Alcides, com o queixo cerrado, olhou o horizonte. O peso da mentira começava a se acumular como nuvem de chuva. Ele já desconfiava, mas ouvir da boca de Mariano dava outro peso. A visita não era oficial, e a intenção deles não era buscar justiça, era outra coisa. Algo mais sujo, mais pessoal. Cecília escutava da janela. Ela segurava o bebê nos braços, tentando impedir que o desespero a consumisse. Aqueles homens sabiam que o bebê não era de Alcides. E se sabiam disso, então, estavam ali por causa do verdadeiro pai. E se o pai era quem ela temia, então eles ainda voltariam. No entanto, o que ela não esperava era a atitude de Alcides. Ele virou-se para Mariano, respirou fundo e disse: amanhã mesmo reúna os peões. Vamos aumentar a segurança da fazenda. Cerca nova, vigias dobrados à noite. Quem quiser se retirar, que vá agora. Mas os que ficarem precisam saber que estão entrando numa guerra. Mariano não respondeu, apenas assentiu, olhando nos olhos do patrão com respeito. Nunca vira Alcides tão decidido, nem mesmo na época do luto pela esposa. Lucas, por outro lado, se sentia cada vez mais inquieto. Sabia que o coronel escondia algo dele. E pior, estava cada vez mais próximo de Cecília. Os dois trocavam olhares quando pensavam que ninguém via. Mas Lucas via tudo. E começava a alimentar um sentimento que ia além da dúvida. Era ciúme. Um ciúme ardido, envenenado, que o fazia ranger os dentes de noite. Na mesma madrugada, quando todos dormiam, um vulto cortou o mato baixo na direção da casa principal. Passos leves, sem quebrar galho. Um corpo que se fundia à noite. Era o Apache. Ninguém o notou. Apenas os cães rosnaram de leve, mas se calaram ao sentir sua presença. Como se pressentissem que aquele homem não era a ameaça. Ou talvez temessem se tornar um obstáculo em seu caminho. O Apache se aproximou da janela do quarto de Cecília. A mulher, que dormia com o bebê ao lado, despertou com um arrepio súbito. Um pressentimento a fez virar o rosto, e ali estava ele, do outro lado do vidro. Ela não gritou. Seus olhos se arregalaram, e o coração bateu tão forte que ela achou que desmaiaria. O Apache levantou uma mão, lenta, como um gesto de paz, e apontou para o bebê. Ela se levantou trêmula, segurando a criança. Abriu a janela com um rangido e o ar frio da madrugada entrou no cômodo. Ele sabe, sussurrou ela com a voz embargada. O Apache apenas assentiu com a cabeça. Depois apontou para os campos, como se dissesse que o perigo ainda estava à espreita. Eles vão voltar? Perguntou ela. Dessa vez, ele respondeu com palavras. A voz era grave, pausada, como se cada sílaba viesse de longe. Já estão aqui. Antes que ela pudesse reagir, um estampido de tiro ecoou do outro lado da fazenda. Cecília arregalou os olhos e abraçou o bebê com força. O Apache desapareceu como um fantasma. No celeiro, 2 peões haviam sido rendidos.
Homens encapuzados, com armas e sotaques diferentes, invadiram sem aviso. Não eram vaqueiros, eram bandidos, jagunços pagos, homens que não hesitariam em matar por alguns contos de réis. Mariano tentou reagir, mas foi espancado com coronhadas. Os homens exigiam Cecília, queriam a mulher e o bebê. Diziam que pertenciam a outro, a um patrão do sul, poderoso e vingativo, que exigia sua posse de volta. Alcides acordou com o barulho e pegou sua carabina. Lucas veio atrás, ainda em camisa. Os tiros se intensificaram. Era um cerco. Mas, para a surpresa de todos, não foram os peões que abriram caminho para a fuga. Foi o Apache. Ele surgiu montado, com uma lança e 2 punhais, atacando os homens pelas costas com precisão selvagem. Os jagunços não entenderam de onde veio aquele fantasma. Em minutos, 3 deles estavam caídos. Lucas correu até o celeiro e arrastou Mariano para dentro da casa. Alcides trocou tiros com os bandidos enquanto gritava por Cecília. Ela desceu com o bebê embrulhado e, em silêncio, seguiu para os fundos, onde o Apache esperava com um cavalo de reserva. "Vai com ele!" gritou Alcides ao vê-la. Ela hesitou, mas os olhos dele a convenceram. Não havia mais tempo. Era fugir ou morrer. Enquanto a poeira da fuga se erguia no ar, Lucas viu a cena e entendeu tudo. A cumplicidade, a confiança. O coronel não só sabia que o filho não era seu, como também estava disposto a protegê-la mesmo assim. E ele, Lucas, havia sido apenas uma sombra. Quando os bandidos recuaram e a casa foi salva, Alcides desabou na varanda com o rosto coberto de sangue e poeira. Mas não era o próprio sangue que mais pesava. Era a ausência, o silêncio e o amor que ele havia deixado partir com o Apache. Enquanto isso, Cecília cavalgava pela mata fechada, com o bebê no colo e o vento cortando o rosto. O Apache à frente não dizia nada, mas ela sabia. A proteção dele não era por acaso. Ele também tinha contas a ajustar com aquele homem do sul. A jornada deles estava apenas começando. E o perigo ainda era uma sombra no encalço. A noite caiu pesada sobre a mata fechada, enquanto Cecília e o Apache, Anoki, avançavam com cuidado. O bebê, embalado em seus braços, dormia tranquilo, alheio ao perigo que os cercava. O som distante de corujas e o farfalhar das folhas eram os únicos testemunhos daquela fuga silenciosa. Mas a cada passo, a sensação de perseguição aumentava, como se as sombras se tornassem cada vez mais densas, se fechando em torno deles. Anoki parou, abruptamente, apontando para um conjunto de pegadas frescas na terra úmida. Ele examinou as marcas com olhos experientes, olhos que pareciam ler segredos na poeira. "Não estamos longe", disse ele em voz baixa, quase um sussurro. "Eles estão atrás da gente." Cecília apertou o bebê contra o peito, o coração pulsando com força. Havia algo no jeito de Anoki que a fazia sentir-se protegida, ainda que o medo apertasse sua garganta. Ela queria acreditar que ele realmente a salvaria, que, aquela noite, finalmente, teria um desfecho. Mas a verdade é que o passado nunca se entrega fácil. Enquanto isso, na fazenda, Alcides e Lucas contavam os dias desde a fuga. A casa parecia vazia, como um corpo sem alma. Os peões cuidavam das tarefas, mas o silêncio era quase palpável. Alcides observava a estrada, esperava um sinal, um som, qualquer coisa que confirmasse que Cecília estava segura. Mas não havia nada além do vento. Lucas tentava esconder sua inquietação atrás de uma máscara de coragem, mas nos olhos a dúvida corroía seu peito. Ele sabia que a verdade era mais complexa do que as palavras permitiam. E sabia também que a guerra que começara na fazenda estava longe de terminar. De volta à mata, o caminho os levou a uma velha cabana abandonada, escondida entre árvores retorcidas e arbustos espinhosos. Anoki conduziu Cecília para dentro, trancando a porta com um pedaço de madeira gasto. "Aqui estaremos seguros por um tempo", disse ele. O silêncio dominou o pequeno abrigo.
Cecília acendeu uma lamparina, iluminando os rostos cansados dos dois adultos e do bebê adormecido. "Por que está me ajudando?" perguntou ela, a voz embargada. Anoki olhou para o chão, respirou fundo. "Porque você é mais do que um nome na poeira. Porque esse menino..." Ele apontou para o bebê. "Ele carrega uma promessa, uma esperança que não posso deixar morrer." Ela tocou a mão dele com um sorriso fraco, misto de gratidão e medo. "Eu queria poder te contar tudo", continuou Anoki. "Tudo o que aconteceu, o que me tiraram, mas não posso, ainda." Cecília sentiu a profundidade do silêncio que se seguiu. As feridas do passado eram profundas, invisíveis, e o tempo parecia ser o único remédio. Na vila próxima, rumores corriam como fogo no mato seco. A notícia da fuga de Cecília e do Apache se espalhou rápido, atingindo ouvidos atentos e perigosos. Homens sombrios começaram a chegar, sondando as ruas, procurando pistas. Eles tinham ordens claras: encontrar a mulher e o bebê, custasse o que custasse. Alcides recebeu uma carta misteriosa. Nenhuma assinatura, apenas palavras frias e ameaçadoras. "Deixe de buscar o que não lhe pertence, ou perderá tudo o que tem." Ele apertou a carta com força, o sangue pulsando nas têmporas. "Essa guerra não é só deles", disse para Lucas. "É nossa também." Enquanto a tensão aumentava na vila, Cecília e Anoki continuavam sua jornada. A cada passo, as memórias surgiam. Momentos roubados no passado, promessas quebradas, feridas que sangravam por dentro. Em uma noite fria, sentados ao redor de uma fogueira improvisada, Anoki contou um pouco de sua história. Nascido em terras distantes, ele havia crescido entre tradições ancestrais e a luta pela sobrevivência. Viu a morte cedo, perdeu pessoas amadas, mas nunca perdeu a esperança. "Eu lutei contra tudo", disse ele. "Contra homens, contra a dor, contra o próprio destino. Mas quando você apareceu, Cecília, algo mudou. Você me deu uma razão para continuar." Ela olhou para ele, os olhos brilhando na luz trêmula do fogo. "E eu pensei que podia fugir do passado", confessou ela. "Mas ele me persegue, mais do que eu gostaria." Anoki segurou sua mão, firme. "Não importa o que o passado trouxe, o que importa é o que fazemos agora." O amanhecer encontrou-os exaustos, mas vivos. Seguiram para uma nova rota, desconhecida, onde esperavam encontrar aliados. Um velho amigo de Anoki, um curandeiro da floresta, podia ajudar a proteger o menino, mas os inimigos estavam perto. Moviam-se rápido, implacáveis. A cada sinal, Anoki os desviava, usando seu conhecimento da terra e dos caminhos secretos. Porém, numa curva da estrada, foram surpreendidos por um grupo de homens armados. Um confronto era inevitável. Anoki pegou seu arco, Cecília agarrou o bebê com força. O medo tomou conta por um instante, mas a determinação logo se instalou. Eles lutariam, não só por suas vidas, mas por aquele futuro que teimava em nascer entre os escombros do passado. Na fazenda, Alcides preparava-se para a inevitável guerra. Reuniu seus homens, distribuiu armas, traçou estratégias. Ele não era só um fazendeiro, era um homem que havia aprendido a lutar pela justiça e pela família. Lucas estava ao seu lado, disposto a enfrentar o que viesse, apesar das dúvidas. A lealdade ao coronel estava testada, mas o respeito era maior. "Vamos trazer Cecília de volta", disse Alcides, com voz firme, "e mostrar a esses homens que a fazenda é nossa fortaleza." E assim, entre tiros, perseguições e segredos, a saga de Cecília, Alcides, Anoki e todos os que se envolveram naquela história continuava. O destino de um menino, o amor de uma mulher e o orgulho de um homem cruzavam caminhos perigosos, onde cada decisão podia ser a última. Porque no sertão a vida é dura, a justiça é rara e o passado nunca morre. A caçada seguia intensa, como um jogo cruel entre o passado e o presente.
Cecília e Anoque avançavam pela mata fechada, mudando de direção a cada sombra que aparecia no caminho. O bebê dormia tranquilamente, embalado pelo cansaço e pela segurança momentânea, mas a tensão não os abandonava. Em um determinado ponto, eles chegaram a uma clareira onde o velho curandeiro que Anoque mencionara os aguardava. Homem de pele marcada pelo sol e pela idade, olhos profundos e voz firme, ele recebeu os fugitivos com um misto de respeito e preocupação. Trouxeram o futuro. Comigo, disse o curandeiro, olhando para o bebê. Este menino carrega o sangue da esperança e da resistência. Ele lhes ofereceu abrigo e alguns remédios naturais para fortalecer Cecília, que já se mostrava exausta pela viagem e pela gravidez avançada. Ali, entre as raízes da floresta, eles encontraram um breve refúgio, um instante de paz em meio ao caos. Mas a paz era frágil. Enquanto isso, na fazenda, Alcides reunia os homens que estavam dispostos a lutar pela honra e pela proteção daquele que consideravam seu. Entre eles, Lucas mostrava um misto de determinação e conflito interno. Sua lealdade a Alcides era forte, mas a lembrança de Cecília e seu bebê o atormentava. Vocês sabem o que está em jogo, disse Alcides com a voz firme. Não é apenas uma mulher ou um menino, é a nossa dignidade, nosso futuro. Vamos proteger o que é nosso até o fim. As palavras do coronel inflamaram os corações dos presentes, mas também carregavam a tensão de uma guerra iminente. Na floresta, o curandeiro iniciou um ritual para proteger o menino. Entoava cânticos antigos, enquanto queimava ervas e espalhava símbolos de proteção no pequeno abrigo improvisado. Cecília assistia, sentindo-se tomada por uma mistura de esperança e temor. Aquelas tradições ancestrais traziam consigo a força dos que vieram antes, mas também o peso das batalhas que ainda estavam por vir. Anoque permanecia vigilante, caçando sinais de perigo na mata, sempre atento a qualquer ruído. E suspeito, ele sabia que o tempo era curto e que os inimigos não desistiriam facilmente. Uma noite, enquanto a lua cheia iluminava o céu, Cecília ouviu passos se aproximando. Agarrou o bebê contra o peito e se preparou para o pior. Mas não era um inimigo. Era um mensageiro enviado por Alcides, trazendo notícias e reforços. O coronel mandou dizer que não desistirá, falou o homem, olhando com respeito para Anoque, que logo estarão em segurança. O alívio foi breve. Os passos e sussurros de homens se aproximando no horizonte lembraram a todos que a guerra estava longe de terminar. De volta à fazenda, a expectativa se transformava em ansiedade. Alcides fazia planos, enquanto os homens treinavam e se preparavam para o confronto inevitável. Lucas, dividido entre o dever e o coração, sabia que aquela batalha não era só física, mas também emocional. Entre as árvores da floresta, o confronto finalmente aconteceu. Um grupo de jagunços cercou o abrigo do curandeiro. O tiroteio foi rápido e intenso. Anoque e Alcides chegaram a tempo de ajudar, lutando lado a lado para proteger Cecília e o bebê. Quando a poeira baixou, o silêncio foi tomado pela constatação de que muitos perigos ainda estavam por vir, mas também pela certeza de que, unidos, poderiam resistir. A história seguia seu curso, marcada por coragem, traições, perdas e esperanças renovadas. A mata parecia engolir tudo ao redor. Um manto verde que escondia os segredos e perigos da caçada que se arrastava há semanas. Cecília segurava o bebê com firmeza, seus olhos atentos a qualquer movimento, enquanto Anoque caminhava à frente, guiando-os com o instinto e o conhecimento de quem cresceu naquela terra dura. O curandeiro havia sido ferido no último confronto, e agora seu pequeno abrigo na floresta parecia mais uma fortaleza improvisada, com barreiras feitas de galhos e folhas entrelaçadas, além de armadilhas rudimentares espalhadas ao redor para avisar sobre a aproximação dos inimigos. Apesar do cansaço e das feridas, Cecília se sentia mais forte ali do que jamais estivera na fazenda.
A natureza ao seu redor lhe dava uma sensação de pertencimento, um contraste duro com a casa que conhecia, agora vazia e silenciosa. Mas o passado não perdoava. Em uma manhã cinzenta, enquanto o nevoeiro ainda abraçava as copas das árvores, Anoque sentiu a presença dos jagunços antes mesmo que os olhos pudessem enxergar. Ele chamou Cecília para se esconder, levando o bebê consigo. Os homens armados cercaram a área, falando em vozes baixas, planejando o ataque. Um deles carregava um rifle antigo, outros seguravam facões e pistolas enferrujadas, mas a determinação era clara. Eles não desistiriam até trazerem o bebê de volta, não importava o custo. O confronto foi brutal. Tiros ecoaram pelo mato e gritos rasgaram o silêncio. Anoque lutava como um guerreiro ancestral, com uma ferocidade que surpreendia até os jagunços mais experientes. Cecília, escondida, segurava o bebê contra o peito, rezando para que aquela tempestade terminasse logo. Quando o último jagunço caiu, exaustos e sangrando, Anoque voltou para ela, com o corpo marcado por arranhões e o olhar firme, cheio de uma força que parecia impossível. Estamos mais perto do que nunca, disse ele enquanto limpava o sangue do rosto. Mas Cecília sabia que ainda havia mais por vir. O homem que os perseguia não era apenas um jagunço comum, mas um capataz cruel que não aceitava perder o controle daquilo que considerava seu. Enquanto isso, na fazenda, Alcides e Lucas preparavam uma emboscada. Eles haviam descoberto os planos do inimigo e estavam prontos para agir. Lucas, agora dividido entre a lealdade e a verdade oculta, decidiu contar a Alcides sobre suas suspeitas a respeito do bebê. Coronel, acho que é hora de sermos honestos, disse Lucas com a voz baixa. O menino talvez não seja seu, e talvez isso explique o motivo de tanta obsessão por parte daqueles homens. Alcides permaneceu em silêncio por um momento, olhando para o horizonte. Então, com uma firmeza que vinha da dor e da experiência, respondeu: se ele não é meu por sangue, será meu por escolha. Vou proteger Cecília e esse menino até o fim. No campo aberto, a tensão aumentava. A emboscada foi montada com cuidado, usando o terreno a seu favor. Alcides e seus homens se posicionaram entre as árvores, prontos para o ataque. A batalha que se seguiu foi dura. Tiros disparados em todas as direções, homens caindo, gritos de dor e ordem. Alcides lutava com a força de um leão ferido, determinado a proteger o que amava. No meio do caos, Lucas foi ferido. Seu sangue tingiu a terra vermelha e sua respiração ficou pesada. Mas ele não desistiu. Mesmo com dor, continuou lutando, sabendo que sua lealdade estava no lugar certo. Quando o sol começou a nascer, a batalha cessou. Os jagunços haviam sido derrotados, mas o preço foi alto. Alcides, ensanguentado e cansado, caminhou até o centro do campo de batalha e gritou por Cecília. A resposta veio distante, mas clara. Um sinal de fumaça preparado por Anoque, avisando que eles estavam a salvo por enquanto. No abrigo da floresta, Cecília chorava baixinho, segurando o bebê com carinho. Anoque estava ao seu lado, atento e calmo, mas com o olhar distante, preocupado com o que ainda viria. Conseguimos, disse Cecília com voz trêmula. Por enquanto, respondeu Anoque, mas a guerra ainda não acabou. Eles sabiam que precisavam encontrar um lugar seguro, longe das mãos daqueles que queriam destruir tudo que eles tinham. Enquanto isso, Alcides se recuperava, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. A dor da perda, a complexidade do amor e a luta para proteger o que realmente importava. E assim, a história seguia, marcada por coragem, dor e esperança, num sertão onde o passado e o presente se entrelaçavam numa dança perigosa e onde cada escolha poderia mudar o destino de todos. O amanhecer trouxe uma luz tênue sobre o sertão, mas não dissipou a escuridão que pairava no coração de todos os envolvidos naquela história.
Alcides estava sozinho na varanda da casa principal, o rosto marcado pela batalha, os olhos perdidos em pensamentos que o tempo não conseguia curar. Cada suspiro era um lembrete do que tinha sido perdido e do que ainda precisava ser protegido. A carta de Cecília, escrita com palavras carregadas de esperança e despedida, repousava sobre a mesa. Ela dizia que a decisão de fugir não foi fácil, mas necessária, que o menino precisava crescer longe do perigo, em um lugar onde pudesse ser livre, e que um dia, quem sabe, todos se encontrariam novamente. Enquanto isso, Anoque e Cecília haviam atravessado montanhas e rios, buscando refúgio entre povos que respeitavam as raízes ancestrais do Apache. O menino, que carregava nos olhos a força de duas culturas, crescia em meio a cantos e histórias antigas, protegido pelas mãos firmes daqueles que sabiam o valor da liberdade. Mas o passado não desistia. Homens enviados por aquele capataz cruel continuavam a vasculhar as matas, cruzar vilas e desafiar qualquer um que ousasse esconder o segredo daquela criança. A caça seguia incansável, movida pela ganância e pelo orgulho ferido. Em uma noite de tempestade, Cecília sentiu a presença do perigo mais perto do que nunca. Relâmpagos riscavam o céu e o som dos tambores ancestrais parecia se misturar à fúria da chuva. Anoque preparou defesas, armou armadilhas e ficou alerta, consciente de que a próxima batalha poderia ser decisiva. Na fazenda, Alcides não desistia. Cada amanhecer era uma promessa renovada de que protegeria o que lhe restava de amor e esperança. Ele reuniu os homens que ainda confiavam nele e planejou uma última investida para acabar com a ameaça de uma vez por todas. Lucas, embora ferido, estava ao seu lado, trazendo notícias sobre os movimentos dos inimigos e garantindo que a força do coronel permanecesse viva. A batalha final se aproximava, como o trovão que anuncia a tempestade. Quando o confronto começou, foi como um furacão de tiros, gritos e sangue. A terra do sertão, que já tinha testemunhado tantas histórias de luta e resistência, parecia reverberar com o clamor daqueles homens dispostos a tudo para vencer. Anoque lutava com a ferocidade dos ancestrais, protegendo Cecília e o menino com uma determinação que ninguém podia abalar. Cecília, apesar do medo, mostrava uma força inesperada, enfrentando o terror com a coragem de uma mãe. Alcides liderava seus homens com bravura, enfrentando o inimigo de frente, sabendo que aquela era a última chance de salvar sua família e seu legado. A batalha parecia interminável, mas no meio do caos, algo mudou. O capataz cruel, que havia iniciado toda aquela caçada, foi finalmente capturado, derrotado pela união e pela coragem daqueles que não desistiam. Com ele fora do caminho, a paz começou a voltar lentamente. Cecília e Anoque puderam respirar aliviados, sabendo que o menino teria um futuro livre das sombras que os perseguiram. Alcides, apesar das perdas e das cicatrizes, encontrou na reconciliação a força para seguir em frente. Ele sabia que o amor verdadeiro não se mede pelo sangue, mas pela escolha de proteger e cuidar. No fim, a história daquela fazenda, daquela mulher e daquele menino se tornou uma lenda do sertão. Um conto de coragem, redenção e esperança que seria contado por gerações. E enquanto o sol se punha no horizonte, iluminando as terras áridas com tons dourados, a certeza que permanecia era simples. No sertão, a vida é dura, mas a alma é mais forte.